Oiê! Vim falar sobre o experimento 1 do bloco 1, que foi o experimento de relações hídricas celulares. Nesse experimento, o objetivo era perceber, identificar, né, as relações hídricas celulares com o que estudamos, isso, a osmose e o potencial hídrico. Nesse experimento foi utilizado 3 pedaços de metade de batatas cortadas ao meio e com um pequeno buraco no meio para a gente depositar sal e açúcar. E aí era 5 pratos, né? Em 3 pratos iam as 3 metades das batatas e nos outros 2 iam em um açúcar e no outro o sal. Na primeira batata não tinha nada, que era a batata do teste, né? Essa aqui. E aí na segunda batata tinha 1 colher de açúcar e na terceira batata tinha 1 colher de sal. Então, como é que foi esse processo? O processo foi colocar, né, as colheres de 1 colher de açúcar em uma batata e 1 colher de açúcar, 1 colher de sal em outra. E na outra batata deixar apenas sem nada, só a batata cortada mesmo e o buraco feito. Então, qual que era o objetivo? Perceber o que ia acontecer, né, no tempo que fosse necessário ali, que eu achasse necessário, para ver a diferença aí desses pratos. Então, o que eu pude perceber? No prato em que tinha apenas açúcar e apenas sal, nos pratos, no caso, não houve nenhuma diferença. O sal e açúcar continuaram do mesmo jeito, da mesma forma que eu coloquei. No prato que estava apenas a batata cortada pela metade com o buraco, que não tinha nem sal nem açúcar, também não aconteceu nada. Ela deu apenas uma leve escurecida por conta da oxidação, né, em contato com o ar. E na segunda batata, em que estava o açúcar, eu pude perceber que o açúcar ele deu uma pequena derretida, isso já com 30 minutos ele já estava derretendo. E no sal também a mesma coisa, apenas uma pequena diferença porque no sal, né, há uma maior concentração, é um soluto que tem uma densidade diferente. E isso depois de 40, 50 minutos, o açúcar ele estava inteiro praticamente derretido, no caso, né? Então, qual que é a relação desse experimento com o que nós estudamos nas relações hídricas celulares e no potencial hídrico, que foi a osmose e o potencial hídrico, né? A relação que aconteceu ali nas batatas em que o açúcar derreteu e o sal também derreteu foi o processo de osmose, que é um processo que é uma difusão que acontece através das membranas de célula para célula. Então, esse ato de osmose ele é desencadeado por uma diferença de concentração, que é, no caso, a diferença de concentração entre a batata e o açúcar e a batata e o sal, no caso do experimento, né? Então, isso acontece porque a batata tem uma maior concentração de água, então, ocasionalmente, pelo processo de osmose, essa água vai ser absorvida pelo soluto que estiver ali. E esse potencial hídrico também, ele tem relação com o experimento ao observar que a água, ela foi de um potencial químico, foi de um lugar que tem mais potencial químico para um que tem potencial menor, que foi representado pelas batatas com açúcar e pelas batatas com sal, né, respectivamente. Esse experimento da batata foi um experimento bem interessante porque é fácil de fazer e também é fácil de entender, né? É fácil a gente relacionar ele
com a matéria e com o que a gente viu nos vídeos aí, com o que a gente aprendeu.